Na sessão de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a lei que garante aos membros do Ministério Público a prerrogativa de se sentar à direita do juiz nos julgamentos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autor da ação, alega que a proximidade física entre magistrados e membros do Ministério Público nas salas de audiência daria a impressão de parcialidade e de confusão de atribuições. A discussão foi levada a plenário. A OAB alegou que a situação agrediria o princípio da igualdade de todos perante a lei e, em consequência, violaria a isonomia processual. Também argumentou que a regra institui uma arquitetura que gera constrangimento funcional, porque dissimula a real posição que devem ficar as partes em um processo conduzido pelos princípios do Estado democrático de direito. No primeiro dia de julgamento, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, votou no sentido de não acolher o pedido da OAB. Ela destacou que a proximidade física na sala de audiência entre integrante do Ministério Público e magistrado não influencia nem compromete os julgamentos. Ainda para a relatora, não há violação do princípio da igualdade, mas a interpretação e aplicação deste segundo a função de cada agente. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. O ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão da relatora, embora com fundamentos divergentes. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Adiro integralmente aos fundamentos trazidos pela eminente ministra Carmen Lúcia, mas tenho a mesma preocupação, quiçá do ministro Edson Fachin, de que, em função de mecanismos de resolução negociada relativos à persecução penal, que não tenham critérios de imparcialidade, objetividade e de unidade na atuação que permitam um tratamento igual de todas as partes em condições similares, se isso se rui o princípio segundo o qual eu baseio o fundamento do meu voto. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram no mesmo sentido. O fato de o Ministério Público sentar-se à direita do juiz pode receber as mais diferentes interpretações subjetivas por parte de leigos, não havendo demonstração concreta de que tais interpretações são sempre desfavoráveis à defesa. O membro do Ministério Público não pode ele ser diferenciado. Aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Há razoabilidade na queixa trazida pela advocacia. E acho que verdadeiramente esse tema possa ser repensado e mereça mesmo ser debatido. Mas entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa, eu penso, uma diferença razoável. E a repórter Marta Ferreira tem ao vivo as informações sobre a conclusão do julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votaram os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e a presidente, a ministra Rosa Weber. O ministro Ricardo Lewandowski divergiu da relatora por entender que houve violação dos princípios da igualdade, do contraditório e também do devido processo legal. O ministro Gilmar Mendes e a ministra Rosa Weber divergiram em parte da relatora, mas já havia maioria para validar a norma que estabelece que os integrantes do Ministério Público têm o dever de sentar-se à direita dos juízes em julgamento. Depois, a sessão foi encerrada. Lembrando que amanhã a sessão começa às 9h30 da manhã por causa do jogo do Brasil na Copa. Cadu. Obrigado, Marta. E vamos acompanhar amanhã.